Olá, irmãos, a paz e a graça do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de absolutamente todas as coisas, aleluia. Que a paz e a graça do nosso Pai esteja com cada um de vocês. Em nome do nosso Salvador, do nosso Redentor, a verdade, o caminho e a vida, o Verbo que se fez carne, o Cordeiro Pascual, o leão da tribo de Arrudá e Arruxa. Amém, assim seja. Irmãos, eu venho aqui agora gravar aqui a quarta parte do nosso estudo. Peço a vocês, irmãos, que compartilhem o máximo possível a verdade com os nossos queridos e amados irmãos, com toda a humanidade, e de pregai o evangelho a toda criatura, anunciai, o reino dos céus está próximo. Aleluia. O nosso tempo na internet falta muito pouco, né? A gente tem muito pouco tempo na internet, a censura já está batendo na porta, já saiu um projeto de lei. Eu estava vendo a reportagem hoje falando que eles estão aí autorizando, então eles vão começar a censurar, a prender, né? O que eles ditam ser fake news, que a gente sabe que justamente é a verdade que está incomodando eles. Então a gente já está vivendo, irmãos, como antigamente. A internet trouxe a possibilidade de a gente multiplicar a informação, entende? Uma informação que não é controlada por eles, cada um ganhou voz, então todo ser humano compartilhando através do seu smartphone o seu entendimento, o seu conhecimento, assim as peças veio se encaixando e a verdade está vindo à tona e a Arruxa se faz presente. É o êxodo do fim, é o movimento de Iá, do povo de Iá, aleluia. O gigante acordou, o povo acordou e a verdade está aí para todo mundo ver e ouvir, aleluia. Aquele que crê no evangelho da graça de Yahweh, na verdade, será salvo e se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, aleluia. Então, trazendo aqui a continuação do nosso estudo. Como eu disse, nós estamos nesse calendário pagão, gregoriano, onde todas as festas são pagãs, né? A gente está mergulhado no paganismo desses senhores do mundo, judeus maçônicos. Então eles dizem que a gente está no ano de 2021, porém a gente vê que o calendário judaico, eles se encontram no ano de 5.783. No calendário maçônico, eles dizem que estão no ano de 6.021, né? Então a gente vê aí uma certa discrepância, é uma diferença, né? Porque a gente sabe que eles sabem que os despertos, o povo de Iá, seria guiado pelo Espírito, ou seja, a consciência do Pai que desceu sobre o Filho, que está sobre nós, a consciência, o Espírito da verdade. Então eles sabiam que nós chegaríamos a estas revelações. Então por isso mesmo eles já botam isso aqui para servir de arapuca, mais um engano, um engodo, né? Por isso que a gente tem que estar firmado na rocha, porque o nosso Salvador, ele vai nos guiar sempre na verdade. Então existe um calendário do profeta Enoque. Então, para quem já estudou aí o livro de Enoque, a gente tem que, como é que eu posso dizer, ponderar, examinar com a luz das Sagradas Escrituras, porque pode obter aí estudos do Enoque gnósticos, então tem que ter muito cuidado quando for estudar Enoque. Enfim, mas eu quero trazer aqui a visão de Enoque, o cálculo de Enoque em relação ao calendário. Então nós estamos no ano, segundo o calendário de Enoque, de 5.996. Ou seja, em Gênesis diz que o Pai Criador criou os céus e a terra e todas as coisas em 6 dias. E na carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 9, Pedro diz para a gente não esquecer de um princípio, que um dia para o Criador é 1000 anos, então 6 dias, 6.000 anos, ok? Em Apocalipse a gente vê lá o Messias falando que ele vai vir, né? Que a gente vai ter um milênio com ele, que é o 7º dia. Em Gênesis o Pai diz o quê? Que no 7º dia ele descansou, ou seja, esse milênio de Arruxa é o 7º dia de Yahweh, é o descanso, é o Shabá,
Por quê? Porque toda a lei e os profetas prefiguravam o Messias, a vinda do Messias. Então o Shabá é o milênio, é o descanso com o Messias, onde a gente vai estar em uma terra que a gente verdadeiramente vai descansar. A gente não vai estar em uma terra de mentira, de corrupção, de violência, entendeu? De hipocrisia. Enfim, a gente vai estar descansando literalmente com o Mestre. Então, como é que a gente encontra, né? Aqui são todas essas evidências. Como é que a gente pode comprovar de fato isso tudo que a gente está encaixando é com o primeiro livro de Adão e Eva, ok? São 2 livros de Adão e Eva. Tem o primeiro livro de Adão e Eva. Lá no capítulo 3 consta que o Pai, com sua misericórdia e perdão para com Adão e Eva, porque eles pecaram e por isso eles foram expulsos do jardim e perderam o seu corpo de glória, inocente, puro, e herdaram esse corpo de carne perecível, de morte, né? Então a morte entrou neste mundo e o príncipe deste mundo é o diabo, é Satanás, a antiga serpente. É ele que está sob o controle de todo o sistema mundial, sistema religioso, sistema financeiro, sistema político, sistema alimentício, sistema farmacêutico, sistema bélico. É o diabo que controla todos esses poderes, né? A hierarquia máxima, quem está no topo, né? Os senhores do mundo. E eles têm os sábios deles que são as próprias crias deles, deste sistema. E por pouco todos nós não estaríamos aí ainda. Mas graças à misericórdia de Yahweh, nós somos separados e cada dia mais nós estamos voltando às raízes do nosso Pai amado, celestial. A raiz que nos cura, que nos liberta, que nos salva. Yahushua, aleluia. Então nós estamos sendo separados. Lembra que o povo foi separado do antigo Egito, lá no Êxodo? Era prefigurando esse tempo de hoje. Nosso Pai está nos separando de novo, nos levando para o deserto. Só que hoje é tudo é espiritual. É como diz aquela música de Edson Gomes: moro na Babilônia, mas não sou daqui. Vivo na Babilônia, mas não sou daqui. Eu não sou, não, eu não sou. Não sou da Babilônia não, brother. Yeah. Fogo na Babilônia. Fogo é verdade, é você anunciar a verdade. É você tocar o chofar, a trombeta nos tempos da antiga aliança, dos hebreus israelitas. A trombeta era um toque de alerta para todos os israelitas se atentarem, que era uma convocação militar para a gente guerrear. Então neste momento os hebreus israelitas, o remanescente de Israel, está gritando: nós estamos anunciando a verdade de Yahushua. Acorda, povo de Yah, sai dela, para que vocês não sejam, né, condenados junto com ela, enfim. Eu me empolgo, irmãos. Então no primeiro livro de Adão e Eva, no capítulo 3, o Pai, com sua misericórdia, ele promete a Adão e Eva, os nossos pais Adão e Eva, que ele iria enviar a própria palavra por quem nós fomos criados, por quem cuidou de nós no jardim, o nosso Salvador Yahushua. Ele ia enviar em 5 dias e meio a sua palavra. 5 dias e meio é 5.500 anos. Ok? Então, irmãos, prestem atenção nessa informação. A gente tem pouco tempo. Olha só. Quem foi que veio e colonizou o nosso país? Foram os pagãos, ok? Eles detinham uma história, ok? Veja só, os verdadeiros hebreus israelitas e as tribos africanas e as tribos indígenas. A antiga Jerusalém ficava na África. O reino de Arudá, de Davi, ficava no sul da África. É de lá que vem os leões. Leão da tribo de Arudá, do sul da África. Então a África era a antiga Jerusalém, onde o povo de Israel, de Arushurum, habitavam. E esse povo ele foi escravizado por muitos impérios. Império de Nabucodonosor, né? A Babilônia, né? A segunda Babilônia, o início, o fundamento da Babilônia é com Nimrod, ok? Semiramis e Tamuz. É dessa trindade pagã que se fundamenta todo o paganismo. Então, passando lá adiante, voltando para o que eu estava dizendo. Então Nabucodonosor, que representa o povo lá
do Oriente Médio, os ismaelitas, né, a descendência de ismaelita. Por isso que tem a história dos eunucos, porque os árabes, o povo árabe que vem de Ismael, né, nunca aceitou que ele não é o primogênito. Então, porque a promessa caiu sobre o filho de Sara, Isaac. Isaac teve 2 filhos, que é Esaú e Jacó. E Esaú vende a primogenitura por um prato de lentilha. Então ele se junta com os ismaelitas. Então, resumindo, é todo aquele povo árabe. Então quando eles escravizam o povo africano, que eles são os primeiros escravagistas, quando eles escravizam, eles roubam a história dos hebreus. E aí depois de Nabucodonosor, vem várias outras escravidões, né? Que é com... meu pai me lembra, o governo Medo. Aí depois vem Medo Persa, né? Aí depois vem Alexandre o Grande, que é Grécia. E depois vem Roma, no qual tudo indica que nós estamos ainda sobre esse império de Roma. Que quem é que está no controle é o papado. E esse papado, porque um reino roubou do outro e foi escravizando o povo de Yahweh. Por que essa escravidão se deu ao povo? A gente tem que entender, irmãos, o nosso povo, os hebreus, israelitas, ok? Nossa raiz, descendentes de Sem, ok? Do filho de Noé, que caiu sobre Abraão, pai de muitos pretos. Então vem Isaac, vem Jacó, Israel tem 12 filhos. Então dessas 12 tribos, ok? Que se resume a promessa. E aí onde caiu, né, por fim, que é o povo de Israel, Yahushurum. E aí o que é que acontece? Esse povo desobedece, eles não obedecem à lei, à Torá. E por causa disso cai as maldições. Então eles ficam sendo escravizados toda hora. É só vocês lerem o Velho Testamento. Você vê que o pai envia os seus profetas, o povo vai estar ali sendo guiado pelo aquele líder que Yahweh levantou, Moisés, Josué. Quando eles morriam, o povo voltava a pecar. O pai foi e enviou juízes, vários juízes, Gideão, Sansão e por aí vai. Aí o povo vai e pecou. Aí o pai foi e enviou os profetas, né? O juiz Samuel, depois veio os reis. Enfim, levantou também mulheres valentes, Ruth, Esté. Enfim, pessoas que foram levantadas por Yahweh para proteger e salvar o povo de Yahweh, Yahushurum e Yahudá, porque os reinos foram divididos, né? Chegou numa época lá que sobre a maldição que caiu sobre o rei Salomão, que teve toda a sabedoria, toda a riqueza da terra e mesmo assim traiu o Criador e começou a adorar os deuses pagãos, Moloque, Asherate, que é a deusa da lua, porque pagão adora tudo, adora a lua, adora o sol, adora a árvore, adora os animais, mas não adora o Criador de todas as coisas. Quem estão enganando esses pagãos é o diabo, só que eles não percebem, porque o dinheiro é a raiz de todo mal, ou seja, o poder, a fama. Então os pagãos, eles querem poder, eles querem riqueza, eles querem ser poderio, eles querem ter poderio, eles querem controlar a massa, né? Os nicolaítas. Pega as referências, anota tudo que eu tô falando, porque eu não tenho muito tempo para ficar explicando. Já tá tudo aí. Já tem muito estudo na internet e a gente tem pouco tempo. Pega as referências e vai estudar por conta própria. Não acredita em mim, não. Então o que é que acontece? Eles sempre quiseram isso, o poder, o controle. Já tô até rouco. Então, meus irmãos, consequência por todas as vezes eles ficarem sendo escravizados, a história do povo hebreu foi sendo passada para esses povos, para esses impérios pagãos, ok? E quando eles invadem a antiga Jerusalém, ou seja, o reino de Yahudá e o reino de Israel, eles roubam o templo lá de Salomão, né? E aí eles roubam os escritos de Salomão, todas as sabedorias de Salomão, e eles tomam para si. E é com a palavra de Yahweh, do Todo-Poderoso, que esses pagãos governam o mundo e a humanidade, com a sabedoria do nosso povo, dos nossos ancestrais, dos índios e dos africanos, na nossa linguagem de hoje, para ficar fácil de entendimento. Então perceba,
Eles criaram uma religião, eles fizeram sincretismo. Eles roubaram a nossa história e misturaram com o paganismo deles, que vem da antiga Babilônia. Ok? De Nimrod, Semíramis e Tamuz. Então, quando você estuda, eles quando chegaram aqui nas Américas, com essa história já muito bem elaborada por eles, eles vieram trazer a religião deles, que é o cristianismo. Ok? O cristianismo. Então, política e religião sempre andaram juntos, irmãos. É isso que a gente tem que entender. Os pagãos criaram essa religião para escravizar toda a humanidade por onde eles passavam. Estudem, vejam um filme Vikings, que lá na Netflix, que eu nem sigo mais essa plataforma do diabo, mas enfim, na época eu assisti algumas coisas e hoje fez todo sentido, porque tudo faz sentido, tudo tem um propósito. O pai me deixou assistir essas séries pagãs para entender o que eles estavam dizendo. Então nessa série Vikings você vê lá os bárbaros, que são o povo celta, o povo que vem lá do norte mesmo, os loirinhos de olhos azuis, é daí que vem os olhos azuis, né? Enfim, e eles se misturam com aquele povo da Inglaterra, ok? Que eram os Cavaleiros Templários. Com o tempo isso foi criando engodo, foi criando corpo. Então se misturaram, que se resume nos judeus maçônicos, ok? Cavaleiros Templários e tal. Então para eles enganarem toda a humanidade, dizer que o Criador dos céus e da terra tá... que quem quisesse buscar tinham que ir naqueles templos de pedra, que eram as abadias, as basílicas, as antigas abadias, basílicas, que hoje eles chamam de igreja, que não tem nada a ver, eram os bancos. Então os dinheiros dessas cidades ficavam nos bancos. Então como o povo temia o Criador, sendo enganado, como é até hoje, escravizado por esse sistema religioso e político, ninguém atacava. Então o dinheiro, os cofres, o dinheiro, tudo estava lá. Que é uma coisa, uma característica que eles aprenderam com quem? Com o rei Salomão. Com o templo de Yahua, que fica na Etiópia. O primeiro templo de Salomão. Ok? Que eles destruíram. Pesquise no Google, vocês vão ver lá. Templo de Iehu. Iea. É Yahu. Aleluia. Oh, glória. Então o que acontece? Eles roubaram essa educação, essa cultura, e trouxeram para os cavaleiros. Aí os Cavaleiros Templários levou para eles e começaram a guardar as riquezas, os tesouros nas abadias, ok? Que virou basílica e agora virou igreja, o nome. Que são templos de pedra. O nosso Deus Criador Yahweh não habita em templos feitos por mãos humanas, ok? Quando ele descia no tabernáculo, e descia a essência dele, e ele entrava no Santo dos Santos. Então quando Salomão construiu o templo, tinha lá o Santo dos Santos. Então era a essência dele que se fazia presente naquele templo, porque o povo estava sendo fiel a ele. No momento em que o povo se desviou, caiu todas as maldições. Só que ele sempre levantou os profetas menores e os profetas maiores, ok? Então perceba, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Jonas, Amós, esses são os nomes que eles nos apresentam, né? São nomes pagãos, porque tem os nomes verdadeiros hebraicos. Mas enfim, eu estou falando o nome que todo mundo conhece. Então o que é que acontece? Esses maiores profetas, eles profetizaram os nossos tempos de hoje, que cairia aquela profecia de lá de Deuteronômio 28, que se o povo não obedecesse, iriam sofrer todas aquelas maldições. Então, qual foi o povo que sofreu as maldições de Deuteronômio 28, do versículo 15 ao versículo 68? Qual foi o povo? Não foi aquele povo que se chama judeu. Judeu não existe, é hebreu. Judeu vem de Judá, Judá não existe. O que existe é Yahudá. A letra J foi criada por eles mesmos, quando eles inseriram a academia e as primeiras escolas aqui nas Américas, porque eles já tinham suas faculdades para criar os seus sábios intelectuais que enganavam o mundo. Então quando eles vieram para as Américas porque na África eles já tinham implantado esse sistema, eles roubaram tudo da África. Por isso que a África, você olha hoje, você vê que a África sofre muito, né? Uma terra seca, que era uma terra riquíssima. Mas as riquezas do pai de Canaã, da verdadeira Canaã, que é África e América do Sul, e se concentram mais no Brasil. O Brasil
É a Jerusalém atual, que foi construído o novo templo depois de Salomão. É o Brasil. Então o que é que acontece? Ai, meu pai, é muita coisa. Anota, irmãos. Então o que é que acontece? Eles roubaram todos os africanos, tudo lá, né? Então você vê as profecias de Deuteronômio 15:68. E aí você vê esse povo que se diz o povo da promessa, com esse nome falso, judeu, que não existe. É Yahudim, que é o povo de Yahudá, que é o povo da África, do sul da África. Essa é a raiz de Davi, que é a raiz do nosso Messias, ok? Que é o povo preto. Então o que é que acontece? Que é os hebreus israelitas, as tribos africanas. Então o que é que acontece? Esse é o povo Yahudim, é o povo de Israel, que depois se dividiu, né, em 10 tribos, e essas tribos se espalhou pelas Américas, que é as tribos indígenas. Então nossas cores, né, as cores das raízes dos nossos pais ancestrais eram preto, e aí foi caramelo, ou seja, sente uma cor marrom escura, Cã era mais escuro, e Afete era um pouco mais clarinho. Então, enfim, houve as relações, né? O povo de Sem se misturou com os pagãos, então houve a miscigenação. Então hoje, nós somos a congregação, a igreja do fim, o povo. Não interessa a cor da nossa pele, se a gente é branco, preto, amarelo. Somos um povo só, se nós crermos nessa verdade, em Yahushua, e se nós nos arrependemos dos nossos pecados. Amém? Aleluia. Então o que é que acontece? Eles trouxeram o cristianismo. Qual foi a primeira escola aqui nas Américas? Foi fundada em 1549 pelo padre Manuel de Nóbrega, que foi enviado por Inácio de Loyola, ok? Que ajudou a fundamentar o cristianismo. Inácio de Loyola, que foi fundamentado lá atrás. É aqui que a gente tem que... Vamos lá, Inácio de Loyola enviou Manuel de Nóbrega, que era um jesuíta da Companhia de Jesus. Companhia de Jesus. Então, as primeiras escolas brasileiras foram jesuítas, dessa Companhia de Jesus, para catequizar, forçar a gente a aprender o conhecimento deles. Ou seja, o conhecimento pagão deles, dessa religião, que se trata de um sincretismo. Porque o cristianismo, como eu já expliquei, é o paganismo com a história hebraica. E eles criaram esse cristianismo. Então eles apresentaram essa trindade, né? Deus, Jesus e Espírito Santo, que é o sinal da cruz de cabeça para baixo. Ó, cruz cabeça para baixo. Isso aqui é paganismo. Não existe trindade. É Pai e Filho. E o Espírito Santo é o Espírito do Pai, a consciência do Pai, que desceu sobre o Filho. E quem crê no Filho recebe por herança essa consciência do Pai que desceu sobre o Filho, que está sobre nós. Ok? Então a trindade vem do paganismo da antiga Babilônia, Nimrod, Semiramis e Tamuz. Então Tamuz, estudem sobre Tamuz. Tamuz, ele era o filho de Nimrod. Então o povo que trata-se de uma coisa lá horrenda, que Nimrod se relacionou com a mãe, como é o nome disso, incesto, né? E teve Tamuz. Olha que desgraça. Então Tamuz, filho de Nimrod e de sua mãe Semiramis, que está na nota de dinheiro, aquela mulher com aquele negócio no cabelo, na cabeça. Aquilo ali é adoração ao sol, porque Tamuz, na mitologia grega, pagã, ele é o deus sol, ou seja, ele é o deus Mitra. É o deus Mitra. Então Jesus é o deus Mitra, o deus sol. Você vê que o cristianismo, eles adoram o sol. O padre sempre está segurando alguma coisa de um sol, ok? E atrás dele sempre está, ok, lá a imagem de Jesus crucificado na cruz. A cruz vem do T de Tamuz. Tamuz morreu na cruz, né? Na árvore, no caso e tal. Mas o T da cruz, alguma coisa assim. É como eu disse, eu não tô nem aí para os detalhes. Eu tô ligando para a verdade, porque eles misturaram tudo. E a gente tem que estudar e se unir e falar e proclamar e compartilhar. Porque outros irmãos já detêm essas informações, esses detalhezinhos que pode somar com a gente e gritar para a humanidade. Porque, irmão, nossa luta não é contra carne e sangue.
Eu não tenho nada contra ninguém que está assistindo esse vídeo. A minha luta é contra os demônios, contra os principados e potestades e os dominadores desse sistema mundial. São contra os nossos reais inimigos, os anjos caídos, os demônios, que estão usando esses humanos fracos, que pecam, que transgridem, que adulteram, que são idólatras, que traíram o Criador. Mas a gente está aqui pregando para que os verdadeiros, os humildes de coração, que precisam ouvir essa verdade, despertem, acordem enquanto é tempo. Porque o tempo está acabando, o sistema da besta já está prestes a se levantar, a nova ordem mundial, é o sistema da besta, o líder mundial, que vai ser, o diabo vai usar um homem aí para governar o mundo, é o Messias deles, é o Messias que eles estão esperando, que os judeus maçônicos, né, e o Islã que fechou parceria com ele, que quem está por trás de tudo é os judeus está por trás de todo o sistema. Então o Messias, o anti-Messias, homem, que vai ser levantado aí agora, vai ser o líder mundial, que vai unificar o governo, que vai unificar a moeda, que vai unificar tudo. Então vai se levantar o império do Inico, ok? Que é o pé de barro da estátua de Nabucodonosor misturada com ferro, que está relacionado ao transhumanismo, com a tecnologia, o ser humano, que está misturado a outras coisas também, ligado ao barro e o ferro, que são várias, são prefigurados várias coisas, entendeu? Mas enfim, o básico é esse. Então já está na porta, Vocês não estão vendo a gente já sendo perseguido, não? Sendo forçado a tomar o veneno da serpente, a picada da serpente do diabo, para eles tirarem o nosso poder cognitivo. A censura, a ditadura já vai voltar também, a internet agora também, e eles vão dizer que é fake news, tudo isso aqui que a gente está falando. Então, meu irmão, vai ter uma sede muito grande em toda a terra da palavra de Yah, e isso vai ser juízo sobre aqueles que não creram na verdade. Segundo Tessalonicenses capítulo 2 fala que aqueles que não creram na verdade foram levados a acreditar no engano. Isso é juízo, castigo. Então a gente está gritando aqui ainda para aqueles que restam ainda, que estão com sede, mas estão enganados pelos templos de pedra, entendeu? Enfim, então esse cristianismo trouxe esse Jesus. Esse Jesus, o significado da palavra Jesus é porco, ok? Ele morreu na cruz, o T é Tamuz, então é o Deus Mitra, Deus Sol, é a adoração ao Sol, que os pagãos adoram o Sol, ok? A imagem de Jesus que eles nos trouxem aqui, esse homem branco, tal, com aquelas características, segundo algumas evidências, é do filho do padre Alexandre VI, que foi um padre muito perverso nas Inquisições, né, muito poderoso. Alexandre VI, ele tinha um filho chamado César Borgia. Então, eu tô quebrando a ponta de tanto... tô queimando. Então, alguém vai meter uma pedra em mim aqui. Então, o que acontece? O filho de Alexandre VI era César Borgia. Então, a imagem de Jesus, desse Deus Sol Tamuz, a imagem dele que nos é apresentada é de César Borgia. Percebam uma coisa, quem foi o primeiro a pisar nas Américas? Cristóvão Colombo. O nome em espanhol é Cristóbal Colón, que ele é de lá também, descendente dos ingleses e dos franceses, porque Espanha, Portugal, é tudo colônia dos ingleses e franceses na Europa, enfim. Então, o nome dele significa Cristo Redentor. Cristo, esse Jesus Cristo, Cristo vem do Deus pagão da Grécia, que quer dizer, que é Serapis Cristo, que é um Deus pagão da Grécia, que é curandeiro e feiticeiro. Então olha o paganismo nesse nome, Jesus Cristo. Aí quando você transforma esse nome no latim, como ele nos apresenta no latim, quem está na página Telegram, Povo de Yah, entra lá, tem várias evidências, está tudo lá postado, os links, as imagens, tudo lá, eu já postei, tudo pra gente estudar, e pode compartilhar à vontade, que eu não detenho a verdade, eu sou um seguidor da verdade, nada é meu, tudo é de Arusha, tudo que eu estou falando é de Arusha. Muitos inimigos irão se levantar, mas a gente não está nem aí, meu irmão, se eles nos calarem, as rochas clamarão, aleluia. Então, o nome desse Cristóvão Colombo quer dizer Cristo Redentor, que vem desse Serapis Cristo, desse Deus pagão da Grécia. Então, olha só que paganismo desgraçado. Então, é essa escola dos jesuítas, eles nos ensinaram tudo pagão e eles foram criando sábios, professores, né, que lecionavam outros professores, e assim eles criaram a Igreja Católica, que é a mãe, ok? Que tinham roubado a Torá, a história da Torá, correto? E onde é que entra o nosso Salvador? Essa história eu vou contar agora no próximo vídeo, parte 5.